Adolfo Amorim, tudo bom, cara? Tudo bem. Bom te receber aqui. Valeu, obrigado. Pô, você trouxe um prêmio para o nosso programa. Sim. Um prêmio, que é o Janot, Antônio Januzelli. Tudo bom? Prazer te receber aqui no programa, Janot. Prazer é nosso. Você sabe que você faz parte da história do Teatro São Paulo, né? Você tem consciência disso? Mas eu me acho tão criança, como assim? Não tem nada a ver com idade. Diretamente de Águas da Prata. Águas da Prata. Oh, grande Água. Você volta para lá de vez em quando ou não? Não. Quando eu vou para São João, onde eu tenho parentes, Passa aí por lá. eu vou lá, passo uma Você tarde. ainda tem parentes lá ou não? Tenho. Um tio meu chegou lá, vereador, assim. Ah, Ilustre. E era assim da área esotérica. E ali você estava falando da região, ali é uma região meio esotérica, né? Então, tinha esse tio lá. Tem esse tio lá. E teatro na sua vida desde quando, Janot? Você quer desde quando? Desde quando? Ó, então tem antes, mas eu vou falar, a hora que eu entro num grupo, eu já fazia teatro há 10 anos no porão de casa, com amigos. Lá na Águas da Prata ou já Não, aqui em São já Paulo? em Campinas. Com Campinas. 9 anos a minha família muda para Campinas. Eu ia no cinema assistir Comédias da Atlântida, ou musical da Metro Goldwyn, né? E aí eu chegava em casa, eu fazia roteiro. E o porão era grande, né? Então, Aí chamava os amigos. Botava até bicicleta lá em cena. Mas aí com 15 anos eu fico sentindo, eu começo a procurar. Não sabia que tinha grupo de teatro, nada disso. Até que 1 ano e meio depois eu fiquei sabendo do TEC, Teatro do Estudante de Campinas. Teatro Estudante de Campinas. Que o Pascoal Carlos Magno, ele cria o Teatro do Estudante do Brasil. Lá no Rio de Janeiro, monta né? com o Sérgio Cardoso, o primeiro Hamlet. espetáculo. Hamlet. Você é da mesma geração. Sérgio Cardoso e Sérgio E Brito, aí hein? ele vai... Sérgio Brito também nesse Sérgio espetáculo. Brito. E aí ele vai pelo Brasil inteiro levando a peça e estimulando a criação de grupos. Em Campinas ele passou, eu tive a oportunidade de vê-lo 10 anos depois, em 58, que ele começa em 48, Hamlet, né? E aí ele apareceu uma vez lá, eu tinha acabado de entrar no grupo, então conheci aquele homem da tua altura, assim, que era diplomata, acho que esteve na Segunda Guerra, né? Falta uma história. E aí ele fez, né? Um homem que precisa... Falta uma grande biografia do Pascoal Carlos Magno. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso? Vamos. Falta uma biografia dele. Aliás, de muitos. De muitos. Mas ele é uma pessoa fazer icônica, um levantamento. né? Claro. Ele faz esse movimento Pois inteiro esse e é daí movimento que vai nascer grupos E de Arcozelo, teatro. depois que ele faz. Sim, né? Quer dizer, poxa, sim. tem uma Tinha uma importância hospedaria muito lá grande. para atores nos Uma festivais. importância muito grande no teatro. Aí eu entro, me falam desse tal de TEC, eu vou lá e acabo ficando, acho que eu vou lá em 57, aí a primeira trabalho estreia em 58, e aí quando em 66, quando eu me formo em Direito, chegou no 4º ano e eu vi que não tinha nada a ver com a minha vida. Não é a minha vida Peguei o diploma e vim para São Paulo tentar EAD, perdia, por um dia, cheguei no dia seguinte, tinha assim, encerrado a inscrição da turma de 67 no dia anterior. E foi sorte, né, por 2 coisas, porque me parece que era uma turma de 67 de muitas celebridades, enquanto aluno. E aí, um amigo meu que trabalhava na Cultura, na TV Cultura, eu era garoto também, mas trabalhava lá, me levou para o Tuca, que tinha vindo da França com o primeiro prêmio. Severina, tal, aquele negócio. Morte e Vida Severina. E aí a gente fez o OEA. Do Roberto Freire. Do Roberto, imagina, Era não Roberto verbal, Freire. né? Não verbal, porque eles tinham passado, lacrado a boca nossa, né? Então era totalmente muda. E por não poder falar,
Então, houve um trabalho com a Maria Esther Stockler, corporal. Eu acredito que tenha sido, acho que, o primeiro trabalho com o que vai ser depois o desenvolvimento da expressividade do ator, porque até então não tinha. Nós não tínhamos aquecimento corporal, Sim, nada não existia, disso. né, naquele tempo. Então foi, para mim, o OEA no Tuca foi o primeiro momento de, não pode falar, então, corpo. Vamos expressar como... E tinha muito a ver com o trabalho do próprio Roberto Freire, que tinha a sim, fonoterapia, que fazia aqueles claro. exercícios, aquelas coisas, e com que ele, depois foi incorporado no teatro também. E depois com ele eu vou trabalhar em 75, mas aí a gente conta depois o caso. Não, conta agora, 75 com quem? Agora já fiquei Com curioso. o Roberto Freire. Com o Roberto. Com o Roberto Freire no Macunaíma. No Roberto Macunaíma. Freire, a Miriam Muniz, Silvio Zilber. Então, umas passagens muito... legal. Muito... Então vem daí, teu envolvimento no teatro. Aí, então aí, acho que para arrematar... Fecha esse capítulo, abre outro. Aí eu invento de casar. Então eu estou aqui, o diploma de Direito ficou lá não sei aonde. Uma gaveta lá. Entro na EAD um ano depois e aí eu precisava pagar o kitnet para poder casar. Aparece uma aluna da EAD, eu estava no primeiro ano, uma aluna do terceiro ano que dava aula em São Miguel Paulista, 68, uma escola que tinha a disciplina, não era assim um teatrinho paralelo, tinha a disciplina de teatro, e a escola em São Miguel Paulista tinha um teatro de 400 lugares, uma escola pública, Escola Dom Pedro I. E aí eu vou lá, começo a dar aula, no mesmo ano, uma professora da alta estirpe paulistana, que dava aula na EAD, me indica para dirigir no Colégio Assunção, que era só de menina e da alta classe também. Então, assim, foi tudo assim, e assim foi. Foi emendando uma coisa E na outra. durante 20 anos eu chorando pela minha carreira de ator, que não aconteceu. Que ficou para lá. Eu fazia alguma coisa de vez em quando, mas a carreira... Não uma carreira propriamente. Foi uma carreira. E este garoto aqui, seu aluno, seu ex-aluno? Ele foi meu aluno no primeiro ano da EAD, que eu fiquei mais de 20 anos dando improvisação. Improvisação lá na EAD. Que depois vai nascer dentro da improvisação a ideia da dramaturgização. Eu demorei 5 anos lá em São Miguel para aprender a dar aula. E aí toda essa turma, e depois eu fiquei sabendo também recente, toda essa turma que egressa da EAD ou do Departamento de Artes Cênicas, que é a graduação, então esse teatro, então a dramatização é a dramaturgia que nasce da ação, dos laboratórios. E que nessas últimas décadas é um ponto nevrálgico aí de uma experiência que há uma necessidade de passar por aí. Né? Então, e o Rodolfo esteve com você lá, então, foi um dos seus alunos. Foi. E aí, quando aconteceu lá na feirinha da Água... Aquele dia que o Rodolfo estava lá, curtindo o Parque da Água Branca, procurando um diretor para dirigir a peça dele, de repente passa o Janot. Já que a diretora engravidou e não poderia, a Sara... É interessante, depois tem uns casos assim, sabe? Umas coisas se ligam, quando te pega aqui, mas aí qualquer um de nós te pega aqui e leva para lá e que dá ganchos na tua vida. E aí a hora que ela me contou, porque se fosse um ator, mas isso daí não vai combinar com o meu trabalho. Mas eu tinha uma memória dele que ficou muito marcada, e não era de todos. Essa memória não é com todos que acontece. Sim. Então, que ele me comovia. E às vezes eu nem lembro de todos os alunos, né? Então, a hora que ela falou, me veio essa lembrança. Eu falei, com ele eu topo. Mas por causa desse passado da memória. Dessa memória e tal, né? E você estava com o texto pronto? Como é que é a coisa? Estava em processo? Tava com um texto já muito próximo do que ele é. Que o texto ele é um levantamento dessas memórias em relação à morte do meu pai. Sim. Que se deu quando eu era muito novo, né? Quer dizer, um acontecimento familiar que você viveu.
Só que também tem as armadilhas da memória, né? O que você de fato lembra e o que você inventa. Então, o texto é um apanhado disso coisas. Tudo. E aí, Quer dizer, tem coisas que realmente aconteceram, tem coisas que você acha que aconteceram. Tudo é em cima do que eu acho que aconteceu. Você acha que aconteceu. O único compromisso é não com a verdade, mas com a relação com essa memória. Então, eu tento ser fiel à minha memória. Isso não significa que isso foi verdade. Mas o que tem acontecido daquela forma como você está contando. E a peça mesmo mostra que não, que tem acontecimentos que não encaixam. Mas como é que isso foi assim, se esse dado demonstra que não? Sim, como é mesmo a memória da gente, né? Sim, você conta uma coisa, não sei, o cara foi parar lá, não lembro como. O ato de lembrar é um ato de inventar, né? A gente está sempre inventando. Você vai completando os buracos, né? Você vai preenchendo os vazios, né? E é engraçado como isso vai despertando no público também as suas próprias memórias, né? Isso que o Janot falou, que era uma sensação mútua, desse de comover, né? Que é mover junto, né? Então, na medida que a peça vai desenrolando, eu tenho essa sensação e o retorno de quem assiste, que muito como isso desperta e dispara uma memória de quem está assistindo. De quem está vendo. Então, são sempre duas peças paralelas, assim. Duas camadas. Duas camadas que você vai assistindo, você vai se assistindo ao ver essa história. Agora, é claro que eu tenho que perguntar por que ela se chama Galo Índio, né? Uma peça de recordação do pai, não sei o que não deveria ser publicado. Porque também é uma coisa que vai, né, fica essa ideia do Galo Índio, mas não vamos revelar o que é? Não, mas aqui agora... Acho que foi... Não, tudo bem. É um apelido, Galo. É um apelido. Porque eu era uma criança muito briguenta. E eu de propósito, eu não... Você era mesmo? Era. Eu fui descobrir... Parece. Vai ver a peça. Eu acho que com 12 anos eu descobri o humor, assim, o humor na vida. Mas até lá eu era bem... Estava sempre a ponto de estourar. Né? E eu não cortava as unhas. Então, porque os meus primos eram todos fortes e maiores que eu, até os mais novos. E eu era pequeno e magro. Você não cortava para poder arranhar? Para poder arranhar. E a minha tia me chamava de Galo Índio. Porque começava uma briga, eu já pulava igual um Galo Índio. Fora outra. Fora outras coisas. Fora outras coisas. A gente tem um trechinho aí da peça, aliás, temos 2 trechinhos. Vamos mostrar o primeiro agora. Galo Índio, vocês estão fazendo lá no Grupo na 19. Vila Maria Zélia. Vila Maria Zélia. É a sede do Grupo 19 de Teatro, fica ali no Belenzinho, perto do metrô Belém. Final da Rua Cachoeira, acho que é, né? Final da Cachoeira. Final da Rua Cachoeira, Vila Maria Zélia. Vale a pena, não só pelo espetáculo, pela peça, como conhecer esse lugar. A Vila Maria Zélia, que é um pouco da história de São Paulo. Né? Ela está, em alguns trechos há uma preservação dela. Né? Em alguns uma vila operária de 1917, se não me engano. Feita pelo... que ela começa a ser construída. Ela é de 1917. George Street, né? George Street, que ele tinha uma fábrica de juta ali do lado. Ele construiu para abrigar os funcionários, para abrigar os empregados, né? Parte dos empregados. Então, uma história importante da cidade que está ali tentando sobreviver e ser preservada. Ali. Vamos ver o trechinho, então, do Galo Índio. Acho que é justamente essa parte. Nessa época tudo era vivido com um olhar para o alto, à espera da aprovação desse pai que vivia lá no céu. Assim foi fácil adotar Deus com D maiúsculo como pai, foi fácil falar com ele e ouvi-lo. Cemitério da Consolação. Bolacha aguçada. Anos depois, o meu tio me leva até lá e ele me coloca em frente ao seu túmulo. Aí ele dá um passo para trás, põe a mão no meu ombro e acena com a cabeça como quem diz: pronto.
Pô, cara, é denso esse negócio, bicho. É denso, né? Qualidade do ator, Qualidade do ator. sendo dirigido por quem ama o ator. Qualidade do ator, qualidade do texto, qualidade da direção, né? É. Esse conjunto que formam. É porque o público dá risada também, tem um momento. Sim, imagino que você tem que fazer. Mas... As tragédias, elas só são tragédias na hora que acontecem, né? Depois, quando você conta, vira piada, né? É aquilo. Quando você conta aquilo, depois fica engraçado. É. Mas é denso, né? Tem uma densidade, tem uma coisa... É denso, é denso. E o exercício de fazer essa peça é muito diferente de fazer um outro texto. Né? Quando você vai levar para ser uma coisa que te atravessou na vida. Sim, claro. E aí o encontro com o Janot foi muito sobre isso, assim, como é que se deixar autopenetrar por essa história, para que não seja também você não pode criar um personagem de si mesmo, porque não tem sentido de ser esse o material. Então, acho nem ser um depoimento. E nem ser um depoimento. É dramaturgia. É dramaturgia, quer dizer, é teatro. É teatro. Né? E aí, esse texto funciona muito como esse desestabilizador, porque você, pelo menos como eu estou enxergando agora, como ator, toda vez que a gente vai repetir, tenta estar poroso e aberto para ser afetado por esse texto, por essas memórias. Então, a densidade se dá em momentos diferentes a cada dia. E o legal, por exemplo, é minimalista, né? É a bolacha, é aquele objeto que você vai botar no chão depois, quer dizer, né? São pequenas coisinhas. Porque para mim, teatro é o ator. Uhum. E cadê o ator, né? Então, que magia é essa? Né? Como a gente vem da experiência, teatro de texto, né? Como dali a pouco, então um texto que a gente pega para fazer. Tem duas coisas, então é um texto que não é nosso, mas a gente gostou e traz para cá. E segundo, a questão da decoração. Se a gente não toma cuidado, fica uma fala que ela vem da cabeça e não do organismo, como é o que acontece aí no dia a dia. Então, que experiência é essa? Que eu acho que falta um pouco a gente desenvolver esse tipo de exercício. E que eu normalmente começo. Aí você começa um texto, aí você falou, não, fala você, com a tua voz. Então é um trabalho de voltar, remeter para dentro aquilo que você vai expressar. Principalmente sendo um texto que você não produziu ou que não foi criado por improvisação, né? Quer dizer, você interioriza para depois exteriorizar. Né? Ele tem que te atravessar. Tem que atravessar. E não é um exercício pela cabeça. Não tem nada a ver com a cabeça. Pelo contrário, tem que limpar e aí ser conduzido. Então, você tem que limpar o ator de todos os vícios, os condicionamentos. Até ele é interessante. Até ele ficar vazio, vamos dizer assim. Aí você preenche. Ele mesmo vai preencher, sim, né? Claro, ele. Então é esse exercício dessa limpeza e dele começar a escutar não pela cabeça o que ele está dizendo. Aí a chave é aí. É aí. Né? Parece fácil. Né? Parece fácil. O nosso processo durou juntos 3 anos para essa peça. Ele já com o texto, ele fez, com o texto já mais ou menos decorado. É um trabalho que precisa ter, eu posso falar assim, saco. Precisa ter saco para... Né? E se há alguma coisa que ele faria um pouco paralelo à atividade dele como ator, em uma peça, outra peça. Um momento ele se dedicar a esse exercício, que para mim é um exercício ativo de autoconhecimento, sem entrar em análise. Sem análise. Sem análise. Né? E é muito gostoso. E é muito gostoso. É muito lúdico. Mesmo com essa boa... as descobertas que você vai fazendo, né? Exato, né? Que o ator vai fazendo a partir da ressonância do corpo, das emoções. Nossas emoções estão muito truncadas.
esse César, né, porque a diferença de alguém expressando um texto no palco, um homem qualquer expressando aquilo, qualquer não, um homem falando aquilo, e o homem que é ator. Qual é essa diferença? Ele não está dando informação. A arte é outro canal, é o canal da sensação, seja música, dança, teatro. O Takao Zuno, que foi o introdutor do Butô no Brasil, ele falava, a arte tem que levar as lágrimas, isto é, tocar a tua emoção. E isso aí a gente não está falando de emoção num sentido barato. É um trabalho... A sensibilidade mesmo, né? Total. E todo mundo é sensível. E deve ser uma grande satisfação quando você sente que você chegou lá. Sim. Né? Não sei se o ator um dia chega lá, mas chega uma hora que você fala... Próximo! Né? Eu estou bem próximo, estou quase... É isso, né? Você achou o caminho, achou o veio e estou me sentindo bem com isso. Para esse trabalho, acho que o chegar lá... Porque ele teve, na estreia, teve toda a minha família. Então, então eu senti que a emoção estava para além do ator. Sim, pela presença dos familiares. Então, eu senti que eu estava desestabilizado nesse lugar do controle. Mas, conforme a peça foi tendo um caminho, agora, nessas últimas apresentações, de novo, voltei a ter essa sensação do junto, que é o que a gente trabalhou muito também, que foi a pausa, deixar ecoar no espectador, né? Então, quando eu sinto que o processo não está se dando só em mim, mas está se dando em quem está compartilhando, para mim, nesse trabalho, é o chegar lá. Assim. E você sente isso, né? É muito... Isso, né? E acaba a peça... Essa onda vem, né? Essa onda vem. Ela é muito... Palpável, né? Nossa. Domingo, acho que foi isso. A gente se olhou no fim, foi diferente de um dia que é ok, que tudo aconteceu, legal, as pessoas saem, elogiam, mas tem um dia que é especial. Né? Esses dias assim, domingo acho que foi um dia assim de novo, que isso... E o objetivo não é chegar... É o ator, a hora que o ator se apropria disso, dessa experiência. Você sente isso? Você percebe esse momento? Ele aí, do começo das improvisações, 3, 4, 5 anos dele apresentando. E ele mesmo percebe. Ele percebe. Então, Eu conheci um diretor que dizia uma coisa assim, é como colocar fogo no balão. Tem uma hora que o balão começa a subir sozinho, você nem percebe, ele subiu. Ele foi. E é um prazer, esse momento, e é um orgasmo, tanto para ele, para o ator, quanto para a plateia. É o orgasmo mesmo, que é essa experiência que todos nós ansiamos. Esse nível de satisfação. E depoimentos que eu vi nesses 4 anos de pessoas que não têm nada a ver com as artes, dizendo que o único refúgio hoje do homem está na área das artes. Sim, mas é mesmo. Por quê? Porque a área que é o start é a partir das emoções. Sim. Né? E aí vai. Não é exatamente. Um segredo, uma magia. Vamos interromper o Janot, porque ele fala muito. E ele entrou aqui dizendo que não ia falar nada. Não, mas é você. Mas ele prometeu dançar aqui. Então, vamos ver mais um trechinho do Galo Índio. Que dias que é? Sábado? Agora, sábado às 8 e domingo às 7. Sábado às 8 e domingo às 7, lá na Vila Maria Zélia, no fim da Rua Cachoeira. Ali é Paris, né? Ali é Belenzinho, né? Vamos ver mais um pedacinho do Galo Índio. Eu era chamado de Galo Índio. Eu não cortava as unhas para poder machucar o meu irmão e os meus primos. Nós éramos muitos lá em casa e eu era vingativo. Pela fragilidade eu jamais podia revidar de imediato. Então eu aprendi a conservar a raiva. Quando eu não explodia e pegava uma faca, jurando matar o meu inimigo. Eu aguardava um momento de paz para me aproximar, dar um soco e correr. E eu corria muito com as havaianas nas mãos. Eu me vingava nos objetos mais queridos das pessoas. Eu já quebrei muito brinquedo,
destruí várias bonecas, eu derretia carrinhos de plástico com fogo, eu arrancava cabelo de moranguinho, crina de meu pequeno pônei, eu quebrava o polegar dos comandos em ação dos meus primos. Quem conhece esse brinquedo sabe que isso é a morte de um G.I. Joe. Quem conhece esse brinquedo? Se arranca o dedo, ele não segura mais nenhuma arminha. E os que conhecem dão gargalhada. Legal, meu. Então, até quando vocês ficam lá? Agora até domingo. Até domingo? É, domingo. E ano que vem a gente faz uma circulação por São Paulo. Nos aqui na capital? Pela capital. Dá um toque aqui pra gente poder divulgar. Tá. A programação que vocês tiverem. É o Prêmio Zé Renato aqui da Prefeitura. Do município aqui de São Paulo. Legal. Rodolfo, parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Jodô, pena que você não falou quase nada. Não, mas tem um segredo. Eu não vou falar agora, eu falo depois. Sim. Não, mas se você quiser, se der tempo, eu falo agora. Não falo. Tá bom. Deixa no ar. Você volta aqui uma outra oportunidade, tá bom, Jodô? Gostei do seu papo, Jodô. Se pagar bem, eu volto.